apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que essa noite seja tremenda e maravilhosa no poder do Espírito Santo. Eu oro e intercedo pelos meus irmãos que estão longe, que não podem estar aqui ao vivo. Eu oro por aqueles que estão em outras cidades, em outros estados. E eu intercedo por eles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor seja com eles também. Tu és onipresente. Revela a eles a tua palavra. Revela a eles a tua graça. Revela a eles esse apostolado. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, e que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. E para que não seja em vão, revela, Senhor, manifesta a tua glória, pois eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Manifesta a tua glória e nós te louvaremos para todo sempre, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, igreja. Oramos por nossos irmãos. Glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, amém? Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no Facebook ao vivo agora. Glória a Deus pela sua vida, anjos ao seu favor. Graça e paz a você também nos grupos de WhatsApp. Graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a todos vocês. Estamos já no mês de maio de 2018, mês que vem, junho, MGA, 25 anos. 9 e 10 de junho, sábado e domingo. Sábado, dia 9, primeiro culto às 6 da tarde, às 18 horas. Domingo, dia 10, o próximo culto às 9h30 da manhã. Teremos culto 9h30 da manhã no domingo, 10 de junho. E para terminar esse evento, no domingo, às 18 horas. Então, 2 dias, 3 ministrações. Sábado às 18 horas, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 18 horas, tá? Eu vou participar das 3 ministrações. Não quero perder isso por nada. Mais alguém aí? Você que está me assistindo de longe em outra cidade, já tem pessoas que estão vindo de ônibus. O apóstolo Pedro Kelly do Rio de Janeiro, Ministério Reconciliado com Cristo, está vindo com o pessoal dele para este evento. O maior evento de unidade em graça do Brasil, tá? 9 e 10 de junho de 2018, MGA, 25 anos. Avisando vocês também que no sábado, dia 9, já falei com o apóstolo Pedro Kelly esses dias, então no sábado, dia 9, ele estará trazendo a ministração e também o Ministério de Louvor inédito, que nunca ministrou aqui no MGA. O Ministério de Louvor da Reconciliados com Cristo estará ministrando no sábado à noite. Juntamente com o apóstolo Pedro Kelly, no sábado à noite, dia 9 de junho, vai trazer o apostolado. Amém, abençoado? Vamos orar por eles? Levante as mãos aí. Digam assim: declaramos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, ministração profética, ministração angelical, manifestação do Espírito Santo, sobre o apóstolo Pedro Kelly, e toda a sua comitiva, sobre o ministério de louvor do Reconciliados com Cristo. Cremos por fé, serão dias maravilhosos, dias proféticos, predestinados por Deus. Apóstolo Pedro Kelly e toda a sua comitiva, declaramos vocês
recebendo ministração angelical e manifestação do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Também declaramos, sobre o dia 10 de junho, tremenda manifestação de Deus, em nosso meio, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, por isso falamos. Amém. 9 e 10 de junho, MGA 25 anos, vem, não fique de fora. Não perca esse mover. Hoje é a segunda e última parte da mensagem que tem por tema: qual o objetivo do Evangelho? Domingo passado eu trouxe a primeira parte, então hoje eu quero terminar e concluir. Qual o objetivo do Evangelho? A primeira parte foi muito forte, hein? Quem estava aqui domingo passado? Muito forte a primeira parte. Eu citei Romanos 1, né, falando sobre Romanos 1. Hoje, a segunda e última parte. Qual o objetivo do Evangelho, parte 2? Abre aí, segundo, para começar, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, qual o objetivo do Evangelho, parte 2? Segunda e última parte. Qual o objetivo do Evangelho? Qual o objetivo? Qual a meta? Qual o foco? Qual o objetivo do Evangelho? 2 Timóteo 4, quem já achou, diga amém. Versículo 1 e 2, é o que eu quero de começo, de início. 2 Timóteo 4, verso 1, Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Então quer dizer que Jesus virá. Está claro ou não está claro? Olha, Paulo esperava isso, viu, abençoados? 1 Tessalonicenses 4, ele esperava isso. 2 Tessalonicenses 2, ele disse sobre isso, que estava aguardando. E agora falando para Timóteo também: conjuro-te, pois, diante de Deus, do Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Circule na sua Bíblia. Prega a palavra. Qual o objetivo do Evangelho? Pregar a palavra. Não se pode anunciar outra coisa para a igreja se não for a palavra. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, um verdadeiro enviado de Deus, ele não tem outro objetivo senão pregar a palavra. Prega a palavra. E quem é a palavra? Diga bem forte: Cristo é a palavra. É preciso que todos entendam isso. Deixa o 2 Timóteo 4 aberto. Abra em Atos capítulo 8, que eu já volto para terminar o Timóteo. Abre em Atos 8. Atos capítulo 8. Esse ministério é um ministério de palavra. Se estiver escrito, eu creio. Todas as ministrações aqui são recheadas de Bíblia. Tá? Aqui, se há uma coisa que não falta nesse ministério, é Bíblia. Nós podemos não ter muita coisa, mas a palavra nós temos. Amém? E isso nos basta, né? Tendo a palavra, o Espírito Santo, o resto é com Deus. Atos 8, quem já achou, diga amém? Verso 5. Atos 8, eu já li na primeira parte, quero ler mais uma vez agora, para que eu volte. Vou voltar no 2 Timóteo 4. Atos 8, 5. Descendo Filipe a Samaria, pregava-lhes a Cristo. Cristo, se você olhar para João capítulo 1, estou aqui em Atos, posso voltar a alguns livros, eu não quero citar de cabeça, para que ninguém seja criado de uma forma, dá tudo na boca, né? Ah, o pastor cita tudo, então estou mudando um pouco isso aí, né? Para que você também vai achando e vai manuseando melhor a sua Bíblia e aprendendo mais. Se você olhar para João 1, no princípio, João 1, verso 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Uma outra versão diz, no princípio era a palavra, porque verbo é palavra. Verbo é palavra, verbo não é outra coisa, né? Verbo é palavra. Peguei, verbo pegar, é uma palavra. Comi, verbo comer. Busquei, verbo buscar. Então, verbo é palavra.
no princípio era o verbo. Por isso que tem outra versão que diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Logo, Atos 8, verso 5, quando Filipe pregava-lhes a Cristo, de conformidade com 2 Timóteo 4, pregar a Cristo é pregar a palavra. Quem está entendendo? Qual o objetivo do Evangelho? Parte 2. Diga comigo, pregar a palavra. Por quê? Ou para quê? Porque esses dias aí, pastor, aliás, você já falou várias vezes, eu já ouvi você falar, que as ovelhas, nessa nova aliança, já nascem salvas. Agora eu te peguei, hein, pastor? Se as ovelhas já nascem salvas, para que então pregar a palavra? E você acha que eu não tenho resposta, abençoado? Romanos capítulo 10, por favor. Tem uma abençoada no grupo MGA que ela fala assim, nossa, o apóstolo tem resposta para tudo. Mas eu preciso ter, senão eu não posso ser apóstolo. Hã? Se eu pegar o homem do chapéu grandão lá e fazer umas perguntas para ele, ele vai gaguejar. Ele não vai saber responder. O apóstolo, ele tem toda a resposta bíblica e profética na ponta da língua. Porque ele é inteligente? Não. Porque ele é sábio? Não. Porque ele tem uma unção que Deus deu a ele. Apóstolo não é um título, não é um cargo. Apóstolo é uma unção. Profeta é uma unção. Evangelista é uma unção. Pastor é uma unção. Mestre é uma unção. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para isso, para aquilo outro, uns para apóstolos, outros para profetas, ele deu outros para evangelistas, outros ele deu para pastores e outros para mestres. Mas necessita uma unção. Unção não se aprende com homens, unção se recebe de Deus. Está claro ou não está claro? As coisas de Deus se aprendem com Deus. As coisas dos homens se aprendem com os homens. Mas as coisas de Deus se aprendem com Deus. 1 Samuel 3. Por isso que Samuel já foi criado dentro do ministério. Você sabia disso? Samuel nasceu, Ana, a sua mãe, já levou o menino para o ministério, entregou ao sacerdote Eli, e vai crescer na graça. Vai crescer no conhecimento, vai crescer diante de Deus, só esperou ele desmamar. E já levou para o ministério. Aí se tornou, para mim, um dos maiores profetas da Bíblia. Profeta Samuel. Criado no ministério. Criado no ministério, criado debaixo da unção, andando com profetas, se tornou o grande Samuel. Quem está entendendo? Por isso Provérbios 13:20. Anda com os sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos sofre aflição. É o traduzindo um dito popular. Me diga com quem você anda que eu te digo quem tu és. Ao Timóteo, eu ando com Paulo. Então, está bem acompanhado. O Eliseu, eu ando com Elias. Então você está bem de amigo, hein? Josué, eu e Moisés somos assim, ó. Isso aí, Josué. Então já entendi mais ou menos como que você crê, como que é a sua índole. Se você anda com Moisés, Eliseu, você anda com Elias, então você é uma tocha humana. Tanto é verdade que quando Eliseu morreu, o corpo dele morto, quando jogaram o Eliseu na cova, que naquele tempo enterrava vários, né? Hoje é uma cova para cada um, naquele tempo era um buraco que jogava vários. Aí, quando o corpo de Eliseu tocou nos ossos de outros mortos ressuscitaram. Teve um lá que, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? A unção de Eliseu era tão tremenda, tão forte, e a unção ele recebeu de Elias. Tão forte que quando tocou no osso do morto, o morto reviveu. Você que ouviu um glória a Deus aí? Papai, glória a Deus. Que texto que eu dei que eu nem lembro mais, hein? Romanos 10. Vocês me fazem esquecer as coisas, hein? Romanos 10. Olha lá, verso 17. Aí eu abro aqui, não preciso olhar. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu perguntei, se as ovelhas já nascem salvas, nessa nova aliança, por que ou para que então, segundo Timóteo 4, pregar a palavra?
Diga comigo, porque a fé vem pelo ouvir. A fé, em Romanos 10:17, significa o entendimento. Presta atenção no que eu vou falar. É verdade que nesta nova aliança, nesse novo pacto, na graça de Deus, as ovelhas já nascem salvas pela graça. Isso é verdade. Mas elas não nascem com entendimento. Por isso que é preciso o quê? Romanos 10:17, ouvir a palavra. Quem é que está entendendo? Está claro ou não está claro? Pegou essa? Você pegou? É verdade que as ovelhas nascem salvas. É aí que entra a vida, a natureza carnal, o conflito de Gálatas 5:16. Aí que entra o conflito da natureza carnal com a natureza espiritual. Por quê? Porque a ovelha, no espírito, nasce salva. Mas se ela vai crescendo, 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 e não ouve o evangelho, um se torna maconheiro, outro torna cachaceiro, outro vira ladrão, outra vira prostituta. Quem é que está entendendo? Por isso que é preciso o quê? Ouvir a palavra. É um dos objetivos do evangelho pregar a palavra. Olha, irmãos, vou te falar uma coisa, hein? Já entendi isso. Se não houvesse a pregação da palavra, esse mundo estava um inferno. É fácil esse mundo? Nem um pouquinho. As coisas tão fáceis nesse mundo? Você imagina se não tivesse a pregação da palavra de Deus. Você imagina se não tivesse a pregação. Agora eu sou obrigado a abrir um parênteses e vou apelar. Vou abrir um parênteses e vou apelar. Até da lei. Pastor, mas a lei... Não mexe isso aí, me suporte. Até da lei. Porque na lei está cheio de ex-ladrões, ex-bandido, ex-tarado. Graças a Deus que eles foram alcançados de alguma forma. Agora precisa receber a graça do apostolado. Quem pode falar amém? Já nasceram, agora precisa crescer. E é sabido de todos vocês que crescimento espiritual somente em graça e apostolado. Alguém já testificou isso? Veja você no tempo da lei, é só você comparar. Quando eu vivia na lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Mas hoje que estou em graça, sei que Cristo morreu por mim, me livrou de todos os pecados, e sempre salvo sei que sou. Amém, abençoado? Quando se vive na lei, vive debaixo do jugo da escravidão, vive debaixo de condenação. Mas é melhor que ser ladrão, né? Que matar as pessoas e fazer o mal para as pessoas, quando a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo. Mas se ele não ouve nem a lei nem a graça, ele é um bandido, um assassino. Não é verdade? O Rio de Janeiro está cheio de traficante. Oxalá fosse para a Assembleia de Deus. Amém? Rio de Janeiro está cheio de bandido. Troca um tiro o dia inteiro. Oxalá fossem para a congregação cristã. Oxalá fossem para a igreja católica fazer o catecismo de domingo de manhã. Pelo menos já não ia mais matar ninguém. E por serem predestinados, Deus faria eles ouvir a graça do apostolado para reinar em vida. É só por um momento. Pegou essa, tá claro? É só um momento. Alô? É só um pronto-socorro, abençoado. Quem está entendendo? É só um pronto-socorro. Que fazer catecismo não dá camisa para ninguém. Você não aprende nada no catecismo. Alguém aqui já fez catecismo? Já fez? Então me fala aí o que você lembra de lá. Não lembra nada. Você fez também? Você não fez? Catecismo não dá nada, abençoado. O que você aprendeu com o catecismo? Aprendeu nada. Você que fazia escola dominical na Batista, o que você aprendeu? Mas não é melhor que ser um traficante, um bandido, um assassino? Hã? Daniel 12:10. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. João 15:16. Porque não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós. Efésios 1:4. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele não vai achar ruim se você passar lá no Testemunho de Jeová, se você passar lá na congregação. Ele não vai achar ruim se você passar na igreja católica. Ele não vai achar ruim que ele te predestinou desde antes da fundação do mundo. Você vai chegar em graça e apostolado.
Mais dia, menos dia você chega. Estou te aguardando. Vocês não vieram de lá? Aqui no ministério eu tenho ex-testemunho de Jeová. Eu tenho. Tem mulher, tem homem que é testemunho de Jeová. Ex-batista, ex-quadrangular, ex-universal, ex-peiteca. Aqui tem de tudo. Romanos 10, 17. Diga comigo. A fé vem pelo ouvir. Diga, ouvir a palavra de Deus. Digam, quando eu ouço a palavra de Deus, Deus, pelo Espírito Santo que habita em mim, faz assim, ó, me dá entendimento. Tem sido assim com vocês? Por exemplo, pastor, tem coisa da Bíblia que eu não entendia. Aí eu comecei a pregar e mostrar na Bíblia, você entendeu. Hã? Tem alguém aí? Então provou o que eu disse, né? Diga comigo, quando eu ouço a palavra, Deus, pelo seu Espírito que habita em mim, faz assim, ó, me dá entendimento. Graças a Deus. Eu estou só te mostrando como que funciona, tá? Só te mostrando como funciona. Que de repente a pessoa pensa que vai ter um Shazam, né? Que Shazam, já sei tudo, sou apóstolo. Não, irmão. Você vai ter que trilhar. Diga para o seu irmão, ninguém nasce grande. Pegou essa? Pastor, eu cheguei em graça agora. Irmão, já estou em graça há mais de 20 anos. Só para você comparar. Pastor, eu ouvi 2 mensagens suas lá. Ixi, agora o que, irmão? Você ouviu 2 mensagens? Eu estou em graça há 20 anos. Ninguém nasce grande. Nasceu, glória a Deus pela sua vida. Agora é tempo de crescer. Qual o objetivo do Evangelho? Pregar a palavra, segundo Timóteo 4. Pregar a palavra. Por quê e para quê? Se a ovelha já nasce salva? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando a ovelha, entre parênteses, que já nasce salva, fecha parênteses, quando ouve a palavra, ela passa a entender. Vamos em Romanos 10. Ainda em Romanos 10. Olha aqui, ó. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Olha o que acontece com quem não ouve a palavra. Qual o objetivo do Evangelho parte 2? Qual o objetivo? Diga, pregar a palavra. Pregar a palavra para quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Alô, se não ouvir a palavra, não tem entendimento da palavra. Aliás, olha aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, é só uma força de expressão. Porque Romanos 12, 3 diz que Deus já te deu a fé. Então, na verdade, a fé vem pelo ouvir, é só uma força de expressão. Não se entende literalmente. A fé não vem por ouvir. Literalmente, a fé não vem por ouvir. Por quê? Porque Romanos 12, 3, a fé já está em você. Alô? Romanos 10, 17 não se entende literalmente. Na letra diz, a fé vem pelo ouvir, mas a fé não vem pelo ouvir. Por quê? Porque Romanos 12, 3, a fé já está dentro de você. Deus te deu uma medida de fé. Então ela não vem, ela já está. Então como que se entende a fé vem pelo ouvir? O entendimento vem quando você ouve. O entendimento vem pelo ouvir. Esse é o mistério de Deus, que é o que prova Deus. Como é que você entende algo que é espiritual? Quando você ouve algo espiritual, aquele que é espiritual que está dentro de você te faz entender. Você não entende porque é inteligente. Você não entende porque é culto. Você entende porque o Espírito Santo está dentro de você. Porque eu conheço pessoas inteligentes que não entendem. Você conhece alguém inteligente que não entende? Eu conheço vários. Não, o Pedro já levantou a mão. Eu conheço vários. Tinha um empresário aqui no bairro aí, ele tinha uma loja de veículos, um homem rico, inteligente, muito inteligente. Nossa, mas eu preguei a graça para ele, dei CD, dei Bíblia, dei apostila, não teve jeito. E o pastor Daniel? Lembra o pastor Daniel, da Quadrangular? Um dia eu contei com o pastor Daniel, ele falou assim, apóstolo, eu já li todas as suas apostilas. Não vou nem falar a situação dele hoje. Vocês vão escandalizar. É feio o negócio. Já li tudo, suas apostilas, eu já entrei no site. E aí? Diga comigo.
Aliás, vamos reconhecer, levante a mão e diga, só Deus é quem pode dar a revelação da sua palavra. Como Ele quer. A quem Ele quer. Amém? Só Deus. Só Deus. Por que só Deus, hein? Diga comigo, para que ninguém se glorie diante dele. Você imagina o homem como que é soberbo? O cara chegar, eu, hein? Você viu lá? Depois que eu. Na verdade não foi você, irmão. Foi Deus. Deus que habita em você. Ele te fez entender. Alô? Não é você que entendeu. Ele te fez entender. Não é você que se salvou. Ele te salvou. Não é você que se justificou. Ele te justificou. Salmo 103. Foi Ele e não nós. Romanos 10, 14. Olha lá. Romanos 10, 14. A pessoa já nasce salva. A ovelha já nasce salva. Mas Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que alguém vai... Alô, o tema da mensagem. Qual o objetivo do evangelho? Primeiro, 2 Timóteo 4, né? Verso 2. Prega a palavra. Então, um dos objetivos do evangelho é pregar a palavra. Por quê? Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir. Está claro ou não está claro? Romanos 10, 14. Como é que você pode esperar que alguém vai crer se ele não ouviu? Olha lá. Romanos 10, 14. Como invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram? Então você não pode pensar ou falar para alguém. Tá vendo ali o João? Tá louco, o João também é uma burrão, hein, meu? O cara não entende mesmo a graça, hein? Mas vai entender como se ele nunca ouviu. Alô? Alô? Você está esperando que alguém entenda? Você não tem como esperar, abençoado. Você não pode esperar que alguém entenda se ele não ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o entendimento vem pelo ouvir. É impossível entender sem ouvir. O que eu falei? Cadê? Cadê? Quem aqui passou a entender depois que começou a me ouvir? Quem? Dá um sinal. Aí. Então diga, é impossível entender sem ouvir. Tá claro ou não tá claro? Romanos 10, 14, ó. Olha lá, para terminar, vou mudar de assunto. Como, pois, invocarão, Romanos 10, 14, como invocarão aquele em quem não creram? E vai crer como se ele não ouviu? E como ouvirão se não há quem prega, se ninguém fala nada? Você está esperando que a pessoa vai receber a graça como, irmão? Por telepatia? Não, ninguém vai entender a graça assim, irmão. Não, mas o Espírito Santo não habita nele? Irmão, falei para um pastor esses dias, o Espírito Santo está em todas as ovelhas. Não está? Quer que eu comece a falar o que estão fazendo nas igrejas por aí? E eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não está nas ovelhas? Hã? Se eu te falar o que se fazem dentro das igrejas, você não acredita. E eles têm o Espírito Santo. E olha o mistério da soberania. E Deus não fala nada. Isso é tremendo isso aí, né? É legal ser soberano, né? Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Senhor, mas está errado. Eu sei que está errado, mas não vou falar nada. E aí? É mais ou menos assim que funciona. Mas Senhor, o senhor não está vendo? Tô. Mas o senhor não vai. Não, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Mas ele vai morrer. Deixa morrer, ele já é salvo pela graça. Senhor, mas eu estou aqui. Mateus 6, vai ler Mateus 6. Ele fala, vai ler Mateus 6. Senhor, Senhor, o que diz Mateus 6? Ah, o 27. Não mandeis ansiosos por coisa alguma. Deixa, irmão. Alô, aprendam a descansar em Deus. Por quê? Porque o que Deus não fez, ninguém pode fazer, irmão. Só por isso. O que Deus não fez, ninguém pode fazer. Pastor, eu queria tanto que minha mulher fosse que nem eu, pastor. Pastor, eu queria tanto que meu marido fosse que nem eu, pastor. Pastor, eu queria tanto que meu filho fosse que nem eu, pastor. Pastor, eu queria tanto que minha irmã fosse que nem eu, pastor. E você? Eu não quero nada, porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer, irmão. O que eu vou querer? Eu não quero nada. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. Tudo foi feito por Ele e para Ele.
Já entendi isso há anos. E hoje, Hebreus 4:3, hoje eu vivo no descanso. Se Deus fizer, diga Ele é Deus. Se Deus não fizer, pastor, diga Ele é Deus. Hoje eu estou no descanso, irmão. Estou no descanso. Ou seja, não vivo e nem me coloco debaixo de condenação. Eu não. Eu me colocar debaixo de condenação? Nenhuma. Já entendi muito bem sobre a soberania de Deus. Por exemplo, Coríntios 12:18. Deus pôs os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Isso é soberania. Coríntios 12, verso 18. Deus pôs os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. Ainda em Coríntios 12, verso 10. Mas o Espírito é o mesmo que se manifesta como Ele quer, a quem Ele quiser. E aí, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Cabe a nós entender, porque quando você conhece a graça, você entende a graça. E quando você entende a graça, você compreende a graça. Conhecer, são níveis. Levante um dedo e diga conhecer. Diga entender. Diga compreender. Quem aprendeu? Como que é? Compreender é mais que entender. Eu entendi, pastor, 2 mais 2 é 4, eu entendi. Você entendeu. Compreensão. Como assim 2 mais 2 é 4? Eu entendi, mas como assim? Falta compreensão. Olha aqui, irmão, ó, 1, tá vendo? 1. Mais 1, não é 2, 2. Mais 1 quanto que é? 5, não, 3. 3 mais 1, 10. Não, irmão, 3 mais 1, 4. Agora sim. Ele compreendeu. Ele entendeu, mas não tinha compreendido. Ele entende que o carro está andando por causa do motor. Ele entende. Mas ele não compreende nada. Ele só vai lá, aceita muito e vai embora. Ele só entende que anda por causa do motor, mas ele não compreende nada. E quando você ouve a graça, com o passar dos tempos, você vai crescendo de nível. Você passa a entender, você passa a conhecer, você passa a entender e a compreender. Então você, Hebreus 4:3, você vive como eu no descanso. Pastor, morreu! Você quer que eu faça o quê, irmã? Não, pastor, pelo amor de Deus. Irmão, o que você quer que eu faça? Não, pastor, não, pastor, pastor. Irmão, o que você quer que eu faça, irmão? Não estou te entendendo, irmão. Pera um pouquinho. Eu acho que você não está lúcido. Não estou te entendendo, irmão. Não, pastor, você não está vendo que morreu? Eu estou vendo que morreu, mas o que você quer que eu faça? Ou você não sabe que no mundo tem gente morrendo, agora, nesse momento? Você quer entender? Então vem aqui, irmão, vamos conversar. Você quer entender se a morte foi prematura, permissão, ou se é uma morte predestinada? Porque a Bíblia fala de 2 tipos de morte. Eclesiastes 3, tempo de nascer, tempo de morrer. Eclesiastes 7, por que morrerias antes do tempo? Então tem 2 tipos de morte. Você quer entender isso? Então vamos conversar. Mas reverter o quadro? Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual o objetivo do Evangelho? Segundo Timóteo 4:2, diga comigo, pregar a palavra. Diga, porque a fé vem pelo ouvir. Diga, é impossível alguém crer se ele não ouvir. Entenderam até aqui? Quem entendeu até aqui? Você pode esperar que alguém vai crer se ele não ouviu nada? Você pode esperar que ele creia? Você pode esperar que ele entenda se ele não ouviu nada? Você pode? Você não pode, irmão. Você conversar com a sua mãe, com sua filha, com seu primo, com o irmão dele. Você não pode. Também eu não acredito que ele não entendeu ainda. Já passou 5 anos e ele não entendeu. Mas vai passar 1000. Ele já ouviu alguma coisa? Nunca. Ele sabe o quê? Nem sonha, nem imagina. Ué, como que você espera que ele entenda se ele não sabe de nada? Alô? Porque o entendimento vem pelo ouvir. Se ele não está ouvindo, vai entender o quê, irmão? Pega uma criança que nasce e joga ela na floresta. Deixa ela crescer lá com 1 ano, 10 anos, 20 anos.
Vê se ela vai saber falar inglês, alemão, chinês, português. Na floresta? Não tem como. Agora pega a criança e leva para a escola. Aí ela vai aprender. Mas se deixar a criança na floresta, não vai. Como uma criança na floresta vai saber fazer conta de raiz quadrada? Como? Impossível. Não, vou estar orando. Aí vem um santão, né? Vou estar orando para que Deus, porque ó, eu sou de oração, hein? Tá na floresta? Vou estar orando. Irmão, Deus tem os seus princípios. Malaquias 3:6. Eu sou o Senhor e não mudo. Oh, Deus tem seus princípios, irmãos. O que tem de crente indo contra os princípios de Deus. E aí Deus não atende, claro que não atende. E aí Deus não faz, claro que Ele não faz. Você acha que Ele vai ir contra a palavra dEle? Hebreus 6:18. É impossível que Deus minta. O que eu estou fazendo? Estou te respondendo porque que Deus não respondeu muitas das suas orações ainda. E nem vai responder, se você estiver indo contra os princípios dEle. Só quem entendeu essa. Por isso você tem que conhecer. O que eu já conheci de crente que orava contra o princípio de Deus. Está me entendendo? O que eu já conheci de crente que orava contra os princípios de Deus. E ele achava que o nome de Jesus era uma senha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cara pensa que é uma senha. E que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer, porque Ele usou a senha em nome de Jesus. E aí passa um mês, passa um ano, passa 10 e nada. E aí ele se decepciona com Deus, com coisa que Deus tem culpa. Deus não está nem sabendo de nada. Quem está entendendo? Por isso que é preciso conhecer a palavra, para você não ir contra os princípios de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano, se você não sabia disso. Tá? E mesmo você orando em nome de Jesus, Ele não é obrigado a te atender. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. O primeiro e o último, o alfa e o ômega. Tudo começou com Ele, tudo terminará com Ele. Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Isaías 44, há outra rocha que eu conheço? Há outro Deus além de mim? Então, primeiro, Deus é soberano. Segundo, nossas vidas, nossa fé, nossas mentes devem estar em linha com a palavra dEle, para que você tenha uma chance de Ele te atender. Porque Ele disse, Isaías 45, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Alô? O que Ele está dizendo? Você está pensando em matar, mas eu quero que viva. Você está orando para morrer, mas eu quero que viva. Ah, então vou orar para viver. Vai morrer orando para viver, eu quero que morra. Não quero que ele viva, eu quero que morra. Quem está entendendo? Eu estou te falando isso para você lembrar, lembrar que nosso Deus, Tu és. Só para você lembrar. Só para você lembrar. Os caras pensam que é igual o Bispo Macedo. Se você, então você encosta Deus na parede, tá? Encosta Deus na parede e Ele vai ter que... E você imagina Deus assim, ó. Não, pelo amor de Deus, vai. Não. Não, do jeito que o Bispo Macedo fala, parece que Deus fica... Não parece que Ele fica assim? Você tem que encostar Deus na parede. Ou é, ou não é. Você tem que encostar Ele. E Deus vai recuando assim, com medo de tomar uma... E quando vai ver, Deus está assim, ó. Levante as mãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és nosso Deus é soberano, Ele reina
antes da fundação do mundo a Ele. Ô bispo, você não lê a Bíblia, né? Mas ninguém encosta a Deus na parede. Amém, abençoados? Ninguém. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Versão atualizada. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Você só pensou, Ele faz além. Porque Ele é Deus. He is God. Segundo Coríntios 5. Abra sua Bíblia aí. O tema de hoje, segunda e última parte. Qual o objetivo do Evangelho? Diga bem forte primeiro, diga, pregar a palavra. Não é fazer fogueira santa não, tá? É pregar a palavra. A palavra não fala de fogueira santa. Só para lembrar. Segundo Coríntios 5. Se é uma coisa que engana as pessoas, é a tal da fogueira santa. Isso foi feito para enganar, né? O bispo... Esqueci o nome dele. Eu já ia dar o nome dele. Esqueci o nome dele. Ele disse no vídeo lá, a campanha não é para abençoar ninguém, só para arrecadar dinheiro. Esqueci o nome, ele está tendo sorte que eu esqueci o nome dele. Eu tenho vídeo, ele não pode falar que é mentira, que eu tenho vídeo dele falando. Filmado e a voz dele falando. Ele dizendo na reunião de obreiro que a campanha não é para abençoar ninguém, só para arrecadar dinheiro. Minha sogra foi numa igreja que crê que tem 4 evangelhos. Aí você entendeu, né? Agora ficou fácil, não entendeu? Sabe aquela igreja que crê que tem 4? O evangelho é um só, né? Mas eles falam que são 4. Aí eles foram, a minha sogra foi lá, e no tempo da ignorância, fez uma campanha. Aí acabou o culto, na hora de ir embora, ela foi cumprimentar o pastor. Ô, pastor, tal. Né? Aí a pastora chegou para cumprimentar o pastor também. Aí minha sogra cumprimentou, na hora de ir embora, ela pegou, a pastora chegou. Ei, pastor, nós temos que fazer outra campanha dessa, hein? Essa deu bastante dinheiro, hein? Ela... Nunca mais voltou. Escandalizou, né? Quem está entendendo? Escandalizou. Era a campanha do manto de Jesus. Pegaram um manto vermelho, colocaram lá na cruz, né? Eles têm uma cruz, colocaram o manto. Vem tocar no manto, tal, você tocar, não sei o quê. Aí começa a falar, as pessoas, então eu vou tocar no manto. Aí tocou, acabou, na hora de ir embora. Ô pastor, maravilha e tal. Aí a pastora chegou, ei pastor, só faltou fazer assim, né? Só faltou fazer isso aí. Só faltou. E minha sogra indo embora, a pastora, e ela indo e o ouvido ficando. Temos que fazer outra campanha dessa, que essa deu bastante dinheiro, hein? Nossa, parecia festa junina, mas o que é isso aí? Parece barraca de quentão. Quem está entendendo? Qual o objetivo do evangelho? Diga bem forte, pregar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Diga, o entendimento vem pelo ouvir. Diga, quando se prega a palavra, as ovelhas do Senhor, os filhos de Deus, entendem a palavra de Deus. E nunca mais serão enganados por ninguém. Porque Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos dos lobos que vêm até vós disfarçados em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Falso profeta. Mateus 7,15. Existem falsos profetas disfarçados em ovelha, hein? Sabia dessa? Eu preguei, está no nosso site. Preguei, ó. Nem todos os pastores servem a Deus. Quem lembra? Preguei. Está gravado no nosso site. Nem todos os pastores servem a Deus. Fala de Deus, né? Fala de Deus, está com a Bíblia na mão, ora também, faz tudo parecendo, não é? É o pastor Denorex. Parece, mas não é. E você pensa que é, mas não é. Porque Jesus deu uma dica em Mateus 7,15 que está disfarçado em ovelha. Se está... Alô, você conhece o travesti? Já viu o travesti? O travesti está disfarçado no elefante, amém, irmãos? Não, travesti é uma pessoa do sexo masculino disfarçado em mulher. Mas é mulher? Não, por isso o nome travesti. Travestido de mulher. Então, assim também tem muitos que está travestido de pastor. Você pensa que é pastor, mas não é pastor.
é o lobo. Porque não serve a Deus. Não agrada a Deus. Tá claro ou não está claro? 2 Coríntios 5. Qual o objetivo do Evangelho? Estou terminando mais uns 10 minutos. 2 Coríntios 5, verso 18. 2 Coríntios 5, verso 18. Eu penso que todos vocês entendem isso naturalmente. Amém, abençoados? Eu penso que vocês sabem que existe o lobo e existe a ovelha, né? Eu penso que todos vocês sabem que existe o falso e existe o verdadeiro. Amém? Nem todos são falsos. E nem todos são verdadeiros. Ah, apóstolo, o que eu vou fazer então? Por isso, 1 Coríntios 12, 10. Discernimento de espíritos. Quem recebe? Levante a mão e diga assim, ó, manifeste em mim o dom do Espírito Santo, chamado discernimento de espírito. Diga, manifeste em mim a vida, para que eu tenha discernimento de quem está falando, quando está falando, se provém de Deus ou se não provém de Deus. Venha sobre mim, manifeste em meu corpo o dom do Espírito Santo, de discernimento de espíritos. Diga amém. Ninguém me engana, irmão, ninguém me enrola. Esse dom do discernimento é tipo de um filtro. Diga, filtro. Filtro. Quando há um filtro, eu posso ouvir qualquer pessoa, com paletó, sem paletó, aqui na igreja, na rua, na fila do banco, num casamento, no aniversário, no churrasco. Quando eu ouço, o filtro já é ligado. Então vai passando, já vai peneirando. Isso aí é heresia, hein? Já não passa, já fica na peneira. Não é assim não, isso é mentira. Já para ali mesmo, não passa. Filtro, discernimento. Quem recebe? Haja sobre vocês discernimento. Quem recebe? 2 Coríntios 5, verso 18. Vamos lá? Qual o objetivo do Evangelho? Segunda e última parte. 2 Coríntios 5, 18. Aqui nós vemos qual o objetivo do Evangelho. Mais um. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como que ele fez isso? Por Jesus Cristo. Alô? Tem gente que fala que se não batizar não vai ser salvo. Não tem gente que fala assim? Agora eu te pergunto uma coisa. Como é que não vai ser salvo se já foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo? E agora, pastor? O que você me diz? Cobra tem nariz? Não é isso que eu estou falando. E aí, como é que faz? Não, se não batizar não é salvo. Mas Deus já até reconciliou. Você não acha que foi reconciliado, mas não é salvo, né? Porque não tem lógica. Se foi reconciliado, foi salvo. Se foi salvo, foi liberto. Se foi liberto, está abençoado. Se está abençoado, é nova criatura. E por aí vai. Porque é um pacote. É isso que Paulo quis dizer. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Olha que gozo de entender. É isso que é todas as bênçãos. Efésios 1:3. Todas as bênçãos. Diga, eu fui abençoado por Deus. Com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus. Diga, eu estou abençoado por Deus. Com todas as bênçãos espirituais. Diga, se eu sou salvo, é porque eu fui reconciliado. Se eu fui reconciliado, então eu fui liberto. Se eu fui liberto, eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho a vida eterna. Se eu tenho a vida eterna, Espírito Santo habita em mim. E por aí vai, abençoados. Todas as bênçãos, todas as bênçãos. Glória a Deus. Gostoso ser crente, né, abençoado? Não é gostoso? Gostoso ser crente na igreja certa, né? Gostoso ser crente na igreja, porque na igreja da lei, Jesus disse, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lá Jesus é bravo, lá ele não é manso. Jeová hoje vai descer o cajado, hein? Então, na Bíblia ele é manso, mas lá ele é bravo, ele é nervoso.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Só em graça, abençoado. Se você estiver no meio dos penteca e quebrar o jejum, meu irmão, você está perdido, hein? A condenação é ao quadrado, hein? Você quebrar o jejum, comendo um pastel, que faltava meia hora para entregar o jejum, você vai lá e come um pastel, pronto, acabou. Hã? Não é assim? Jugo suave, fardo leve, diga bem forte, só em graça. Quem é testemunha disso? Porque na lei o jugo é pesado, hein? Você não aguenta nem andar, irmão. Tá difícil ser crente. Já encontrou aqueles irmãos na rua? Já encontrou os irmãos na rua? E aí, irmão, como que tá? Irmão, você nem sabe, eu tô na prova. Mas desde quando te conhece, tá na prova? Eu te conheço há 30 anos, você tá 30 anos na prova? Irmão, não é fácil, Jeová, não é fácil, não. Crente da lei. Não tem esses irmãos assim que tá na prova? Mas na prova até quando, irmão? Prova de matemática? Que prova que é? Irmãos, receber a graça me fez tão bem. Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Não sou meu, eu sou de Deus, não vivo eu, Cristo vive em mim, sempre me faz em tudo triunfar. Essa é a graça de Deus. Pode aplaudir bem bonito, essa é a graça. Agora sim o jugo é suave e o fardo é leve. Onde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Levante as mãos. Recebemos o dom da justiça e em Cristo nós e em Cristo nós Romanos 5,17 e em Cristo nós melhor que isso só no céu, abençoados, logo logo. Melhor que isso só no céu. A pastora está com um pedido de oração aqui. É campanha? O que é isso aí? É para colocar o nome no livro da oração? O que é, pastora? Saudação para o Edelson Ribeiro, esposa da Maria José de Recife. Então cadê o Edelson Ribeiro? Abençoado, graça e paz. Saudação, graça e paz, abençoado Edelson Ribeiro e a esposa Maria José de Recife. Mais que uma saudação, uma salva de palmas esse casal abençoado de Deus, lá no Recife. Lá no Recife, ao vivo. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,18. Vamos lá. 2 Coríntios 5,18. Ô abençoado Edelson, domingo tem culto, quero ver você aqui domingo. Tô brincando, do Recife não tem como. Mas você saiu hoje, domingo você chega. Anjos ao seu favor, abençoado. Quem pode falar amém? 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da condenação. Amém, abençoados? Vamos começar a condenar as pessoas agora que não crê na graça, que não recebe a graça e que não entendeu a graça e mais, que não pensam como nós. Amém? Mas tem gente fazendo isso, hein? Tem gente que já está condenando que não pensa igual a eles. Isso é lamentável, né? Como é que você pode condenar uma pessoa? Acho que não está bem em graça não, né? Porque a graça não tem condenação. Como é que você vai condenar uma pessoa que não crê igual a você, abençoado? Como que você vai condenar uma pessoa que não pensa igual a você? E tem mais, ninguém é obrigado a pensar como você. Ninguém é obrigado a crer como você. Quando você entende isso, está respeitando a Deus. Romanos 12,3, que deu uma medida de fé a cada um. Salve de palmas ao Senhor.
Precisa entender isso, né, pastor? Está demorando para entender isso já, né? 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Duas coisas. Diga, Deus me deu o ministério da reconciliação. E a palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação, hein? É você sair por aí dizendo para eles que quem não for batizado não será salvo, amém? Não. Essa não é a palavra da reconciliação. Aí você está pondo condenação na pessoa. Visto que Jesus já morreu por ela. Já ressuscitou por ela. Alô, o que você tem que entender, abençoado, que aquela pessoa lá é igual você. Você já não nasceu salvo? Ela também. Você não viveu na ignorância sem entender nada há muito tempo? Ela também. Então, do jeito que eu não te condenei por você estar na ignorância, você não pode condenar ela, abençoado. Porque ela está na ignorância. Amém? Para isso, não pode conhecer segundo a carne. Porque se você olhar para a carne, você vai falar, não, ela não pode ser salva nunca desse jeito. Ah, então tá bom, se for olhar para a sua carne, você também não pode ser salvo. Quer que comece a mostrar os defeitos aí? E aí quem que vai ser salvo? Ninguém. Vamos fazer um trato, irmãos? Vamos não conhecer ninguém segundo a carne, vamos olhar para o Espírito, assim eu creio que você é salvo pela graça, e você crê ele lá fora também é salvo pela graça. E assim como chegou o tempo de Deus na sua vida, creiamos que também chegará o tempo de Deus na vida dos que estão lá fora. Posso ouvir um amém? Terminando, hein? 2 Coríntios 5,20, agora o verso 20. 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, versão atualizada, falasse. A Bíblia é comum, rogasse. Rogar é falar, pedir. 2 Coríntios 5,20. Diga comigo, somos embaixadores da parte de Cristo. Como eu gosto desse texto, diga, como se Deus por mim falasse. Diga, levante a mão e diga, eu sou embaixador da parte de Cristo. Como se Deus por mim falasse. E o que você acha que Deus iria falar para a pessoa nessa nova aliança? Que ele é um pecador? Não, porque o verso 19 ele diz que não imputou pecado aos homens. Não está escrito? Então ele não falaria isso. Se Deus não falaria isso, você também não pode falar. Porque é como se Deus por você falasse. Pegou aí? Quando você fala, é como se Deus por você falasse. Mas eu tenho por mim que tem hora que Deus para de falar. Se você falar assim, ô abençoado, aí é Deus falando. Mas se você falar, você vai para o inferno, hein? Deus, ô abençoado. Até aí ele fala, pois ele para. Aí quem fala é você. É só a sua carne. E por que está falando assim? Porque não tem conhecimento. Não conhece a graça. Por vezes a cabeça dá tilt. Mistura a natureza carnal com a natureza espiritual. E a regra é essa, hein? Diga bem forte. Não conhecer ninguém segundo a carne. Terminando o verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Pastor, como é que eu vou pedir para alguém se reconciliar com Deus, se o verso 18, 19 diz que Deus já reconciliou ele em Cristo? Ué, está entrando em contradição. Que contradição, abençoado? Presta atenção. Está falando das duas naturezas. Quando o 18, 19 diz que Deus já reconciliou, é no Espírito. E no verso 20 que diz, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, olha, você está aí matando cabrito, acendendo vela para Iemanjá, para Exu, para não sei o que, para não sei o que lá. Você tem que receber Jesus como Senhor. Ele é o único Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você precisa confessar Jesus como teu Senhor. Parar com essa feitiçaria, parar com essas obras da carne e servir a Deus em espírito e em verdade. Ele vai naquele momento reconciliar com Deus. Ele já foi reconciliado no Espírito, mas falta no entendimento. Porque Paulo disse em Efésios 2 que nós éramos inimigos no
entendimento. Agora não mais, porque recebemos a palavra, a saber, a graça e o apostolado, que nos livrou de toda condenação, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, 14. Graça e paz, Abba Pai. O negócio é rápido, bem aplaudido ao Senhor. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.